Olá, gente, bem-vindos à correção da lista de exercícios sobre métodos contraceptivos. E vamos lá para a primeira pergunta. A primeira pergunta, ela vem titulada: a pílula anticoncepcional é um dos métodos contraceptivos de maior segurança, sendo constituída basicamente de dois hormônios sintéticos semelhantes aos hormônios produzidos pelo organismo feminino, o estrogênio e a progesterona. Em um experimento médico, foi analisado o sangue de uma mulher que ingeriu ininterruptamente um comprimido desse medicamento por dia durante 6 meses. Então, todos os dias, sem parar, essa pessoa tomou o comprimido durante 6 meses. Qual gráfico representa a concentração sanguínea destes hormônios durante o período do experimento? Letra A. O gráfico está constante, tanto no hormônio estrogênio quanto a progesterona. A letra B, a progesterona, ela aumenta, né, o nível de presença da mesma. E o estrogênio, ele aumenta e depois ele abaixa. A letra C, a gente tem um pico de progesterona e depois é uma queda da mesma. E a gente tem também um pico do estrogênio e uma queda do mesmo. No gráfico da letra D, a gente tem um aumento, né, da progesterona quanto do estrogênio, e o da letra E, a gente tem os dois constantes, lineares, depois a gente tem um aumento da mesma. Dentre esses gráficos aqui, a resposta correta é o gráfico da letra A. Por quê? Quando a gente toma a pílula do dia seguinte, ela vai estabilizar o nível de estrogênio e de progesterona, tornando os dois lineares, né, nesse aumento, de modo com que não haja um pico nem de progesterona nem de estrogênio, que são hormônios na qual vão atuar no processo de liberação do ovócito secundário. Quando a gente usa a pílula do dia seguinte, uma das funções dela é fazer com que não ocorra o processo de ovulação, né? Não libere o ovócito secundário. E a liberação desse ovócito secundário, ele se dá pelo aumento e a diminuição de estrogênio e da progesterona. Então, quando a gente tem essa linearidade dos dois, a gente não vai ter a produção do ovócito secundário. Bom, número 2. A laqueadura é uma cirurgia que consiste na interrupção da continuidade das tubas uterinas. Tal método é considerado contraceptivo porque A. Inibe a liberação do ovócito na tuba uterina. B. Impede com que o embrião chegue ao útero. C. Impede que os espermatozoides atinjam o ovócito. D. Inibe a liberação de hormônios que atuam na gravidez. Bom, a resposta dessa questão é a letra C. Impede os espermatozoides de atingir o ovócito secundário, né? Porque quando o processo de laqueadura, a gente tem um corte nas tubas uterinas. Se a gente tem um corte nessas tubas uterinas, o ovócito secundário, ele não é transportado até o útero, e aí a gente não tem o encontro dos espermatozoides ali com o ovócito secundário. Então, impede com que os espermatozoides atinjam o ovócito secundário. Bom, por que não é a letra A? Inibe a liberação do ovócito na tuba uterina. Porque ela não inibe a liberação. O ovócito, ele é liberado, só que ele não consegue transpassar a tuba por inteiro. A tuba uterina, ela é dividida em partes, né? E quando há esse corte na tuba uterina, esse ovócito, ele é liberado ainda, só que ele não consegue transpassar por completo a tuba uterina, porque vai ter uma interrupção ali no canal da mesma. A B impede com que o embrião chegue ao útero. Não tem nem como ter a formação de um embrião, se a gente não teve a fecundação ainda do ovócito com o espermatozoide. O embrião é quando esse ovócito já foi fecundado pelo espermatozoide, o que não vai ocorrer, então não tem nem como o embrião chegar ao útero. E não é letra D, inibe a liberação de hormônios que atuam na gravidez, né? Os hormônios aqui não tem nada a ver. Bom, 3. Algumas mulheres que não desejam ter uma nova gestação, pois ainda estão em fase de amamentação, utilizam a mini pílula anticoncepcional como método contraceptivo. Todas as mini pílulas de uma cartela são compostas com a mesma concentração do hormônio progesterona, que é o hormônio feminino.
Os médicos geralmente indicam que as mulheres a ingestão de uma pílula por vez, diariamente, e preferencialmente no mesmo horário, cuja a finalidade é: letra A, variar a concentração de progesterona, o que inibe a ovulação. B, variar a concentração de progesterona, o que promove a ovulação. C, manter constante a concentração de progesterona, o que inibe a lactação. Letra D, manter constante a concentração de progesterona, que inibe a ovulação. A resposta aqui é a letra D, né? Ela mantém constante a concentração de progesterona, que não vai promover o processo de liberação da ovulação, então vai inibir, como a gente viu lá na primeira questão, a pílula ela deixa constante os níveis de progesterona na mulher. A letra A varia a concentração de progesterona, que inibe a ovulação, não vai variar, né, porque vai manter constante. Letra B, varia a concentração de progesterona, que promove a ovulação, ela não varia a concentração de progesterona, né, ela mantém constante e ela não promove a ovulação, ela inibe. E a C, mantém constante a concentração de progesterona, que inibe a lactação. Não, né, gente? Até porque aqui a mulher está numa fase de amamentação e não pode inibir a lactação, senão ela nem tomaria a pílula. Pergunta 4. Correlacione algum dos métodos de anticoncepção de seus respectivos mecanismos de ação. Então, vamos lá. Métodos de anticoncepção: diafragma, laqueadura, dispositivo intrauterino e vasectomia. Então, no primeiro mecanismo de ação, impede a liberação dos gametas da gônada para a uretra. Quem faz isso é a vasectomia. A vasectomia ela impede a liberação dos gametas da gônada para a uretra, porque a gente não vai ter o canal deferente ali para chegar na uretra, né? Lembrando que a vasectomia a gente tem um corte dos canais deferentes do órgão genital masculino. Bom, impede a nidação do endométrio. O que é nidação? Nidação é a fixação do embrião na parede do útero. Então, quem vai impedir isso, com que ocorra o processo de nidação na parede do útero, é o dispositivo intrauterino. Impede que os gametas cheguem ao terço distal das tubas. Laqueadura. Impede a passagem do gameta da vagina para o útero, que é o diafragma. Então, a gente viu que é a alternativa B, né? 4B. Onde a gente tem o número 4, que impede a liberação dos gametas da gônada para a uretra, vasectomia. Impede a nidação do endométrio, que é o dispositivo intrauterino. Impede que os gametas cheguem no terço distal das tubas, que é a laqueadura. E impede a passagem dos gametas para a vagina, que é o diafragma. Alternativa B. Bom, 5. Dentre os métodos contraceptivos, a vasectomia é um processo que consiste em A. Retirar a vesícula seminal para diminuir a quantidade de sêmen produzido? Não, essa já está errada, gente. Ela não retira a vesícula seminal do homem. B. Elimina os tubos seminíferos para que os espermatozoides não possam se locomover até o óvulo. Ela não elimina os tubos seminíferos, ela vai fazer um corte apenas, né? Mas não vai tirar. C. Isolar a próstata, cessando a produção de espermatozoides? Não, né, gente? E letra D. Cortar os canais deferentes para que não seja mais possível a eliminação de espermatozoides no sêmen. Então, é a letra D, onde a gente tem o corte. A vasectomia é o processo onde tem o corte nos canais deferentes, que vai fazer com que não ocorra a passagem ali dos espermatozoides. Lembrando que o sêmen, ele é composto por mais coisas além do espermatozoide. Por isso que tem a liberação do sêmen, mas não tem dos espermatozoides.
Bom, 6. Atualmente, os casais buscam métodos anticoncepcionais que lhes permitem um planejamento familiar, com um determinado número de filhos. Nos países em desenvolvimento, com altos níveis de pobreza, existem dificuldades no controle da gravidez, pois faltam programas de orientação sexual, educacional e até de condições de acesso aos métodos contraceptivos. Dentre esses métodos, alguns são combinações de hormônios que impedem a maturação de folículos e a ovulação. Outros são cirurgias impedindo a fecundação do ovócito e ainda há que também servem como prevenção contra doenças sexualmente transmissíveis, que são chamadas de DSTs ou ISTs. Os métodos contraceptivos tratados no texto são respectivamente quais? Então vamos ver lá o primeiro. Impedem a maturação dos folículos e a ovulação. É a tabelinha? Não é o método de tabela. O método de tabela só acompanha a mulher de que dia ela vai ovular, que dia que ela está fértil, não fértil. É a pílula anticoncepcional? É a pílula anticoncepcional, que inibe a maturação dos folículos e a ovulação. A pílula anticoncepcional, ela não promove o processo de ovulação. Então, é a pílula anticoncepcional. Preservativo, camisinha não é. E aqui as pílulas concepcionais. Então, pode ser a B ou a E. Próximo. Outros são cirúrgicos, impedindo a fecundação do ovócito. Qual é cirúrgico? Laqueadura é cirúrgico? É cirúrgico. Laqueadura é cirúrgico? É cirúrgico. Então, continua sendo a B ou a E. E ainda os que também servem como prevenção contra doenças sexualmente transmissíveis. A tabelinha serve como prevenção de doenças sexualmente transmissíveis? Não. Há um único método contraceptivo que serve como prevenção de DSTs é a camisinha, masculina ou feminina. Portanto, é a letra B, a alternativa. Bom, 7. Considere os seguintes métodos contraceptivos. Abstinência sexual temporária, controlada a partir do método de tabelinha. Pílula anticoncepcional hormonal, dispositivo intrauterino, o DIU, camisinha masculina, camisinha feminina, diafragma e pomada espermicida. É correto afirmar que os métodos 2 e 3, qual é o 2 e 3? A pílula e o dispositivo intrauterino previnem contra DSTs. Aqui a gente já pode parar aqui, porque não a pílula e nem o DIU previnem contra DST. Um único método contraceptivo que previne contra DSTs são as camisinhas. Vou ter que ir diminuindo aqui, gente. Os métodos 4 e 5, que é a camisinha masculina e feminina, contribuem para evitar a gravidez, certo? E também são eficazes em prevenir a transmissão de HIV. Correto. É a letra B. HIV é um tipo de DST que é passado através do ato sexual. Além de outros meios também, mas o ato sexual é um tipo de transmissão dessa DST. Vamos ver por que a C e as outras não é. C, o método 1, que é a abstinência sexual, o uso da tabelinha, é o mais indicado para evitar a gravidez indesejada, assim como assegurar a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Não é. D, o método 6, que é o diafragma, previne a transmissão de HIV, não previne, só a camisinha. E o método 7, que é a pomada espermicida, assegura a prevenção contra uma gravidez indesejada, assim como assegura a prevenção contra DSTs, causadas por bactérias, não, né, gente? Então, letra B. 8. A laqueadura é uma cirurgia que consiste na interrupção da continuidade das tubas uterinas. Tal método é considerado contraceptivo. Por quê? Inibe a implantação do embrião no útero? Não, né, gente? A gente nem tem a formação do embrião ainda. A gente não consegue ter a formação do embrião, porque a gente não vai ter essa passagem do ovócito secundário ali pelas tubas para encontrar com o espermatozoide e aí sim, no processo de fecundação, eles conseguirem formar o embrião. B. Inibe a liberação do ovócito na tuba uterina? Ele não inibe a liberação do ovócito. O ovócito ele é liberado, ele só não consegue transpassar por toda a tuba uterina.
que, lembrando, é dividido em partes. C. Impede que os espermatozoides atinjam o ovócito? Sim, impede com que os espermatozoides atinjam o ovócito, porque a gente vai ter ali a interrupção da tuba uterina. D. Impede que o embrião chegue ao útero? A gente não consegue ter a formação do embrião, gente, porque não tem a fecundação. E. Inibe a liberação de hormônios que atuam na gravidez? Não, nada a ver. Então, a 8 é a letra C. Bom, 9. Dentre os métodos para evitar a gravidez, destaca-se a pílula anticoncepcional, que possui eficácia de até 99%, além de ação contraceptiva. A pílula possui outros benefícios. Marque a alternativa que não indica um benefício desse método. Então, que não indica. A. A pílula anticoncepcional diminui as cólicas menstruais? Diminui. A pílula anticoncepcional reduz o fluxo menstrual? Reduz. A pílula anticoncepcional diminui a acne? Diminui. A pílula anticoncepcional ajuda no tratamento da síndrome dos ovários policísticos? Sim, gente, ajuda. E a pílula ajuda no tratamento da trombose? Aí já não. A pílula não auxilia no tratamento da trombose, é outro tipo de tratamento. Então, a alternativa E da questão 9. E a última, 10. A ocorrência de gravidez na adolescência tem aumentado consideravelmente. O conhecimento e o uso adequado de métodos contraceptivos podem reverter esse problema. Em relação a esses métodos, é correto afirmar que o diafragma impede a anidação da mórula. Não, né, gente? O processo de anidação, como eu já tinha comentado, é a fixação do embrião no útero. O diafragma, ele não impede com que ocorra o processo de fixação do embrião no útero da mórula. A mórula é um estágio do desenvolvimento do embrião quando ocorre o processo de fecundação. Quando o espermatozoide, ele consegue fecundar o ovócito secundário. E o DIU, o diafragma, na verdade, ele impede com que ocorra o encontro dos dois, né? Então, não é a letra A. B. O dispositivo intrauterino, o DIU, impede a chegada dos espermatozoides ao útero. O dispositivo intrauterino, o DIU, impede a chegada dos espermatozoides ao útero. O dispositivo, até eu fiquei em dúvida com essa agora. O dispositivo intrauterino, o DIU, impede... desculpa. Eu tava achando que o DIU era o diafragma. Eu tava lendo o DIU, mas pensando no diafragma. Tá errado, gente. Por quê? Porque o DIU, ele não impede a chegada dos espermatozoides ao útero. Quando os espermatozoides chegam ao útero, que aí o DIU vai agir. Tanto o DIU de cobre quanto o hormonal. Principalmente o DIU de cobre, onde ele vai diminuir o processo de motilidade dos espermatozoides e até promovendo a morte dos mesmos. C. O método hormonal feminino pílula impede a ovulação? Impede a ovulação. Então, é a letra C. D. O método de tabela é eficiente se forem evitadas relações sexuais no segundo e quarto dia do ciclo. A gente viu que não, né? Que normalmente o processo de ovulação ele vai ocorrer lá a partir do 14º dia do primeiro dia da menstruação. Então, não vai ser no segundo ou quarto dia do ciclo. E o preservativo masculino camisinha tem ação espermicida? Não tem ação espermicida, né, gente? Então, a alternativa C da questão 10. Aqui embaixo vocês encontram o gabarito, para caso vocês tenham dúvida em alguma. E foi isso, gente. Até a próxima. Tchau!